E um outro elemento importante para a gente trazer aqui, Débora, é a questão política envolvendo partidos e o campo ideológico aqui no Brasil, que sempre esteve mais próximo do regime venezuelano, seja na época de Hugo Chávez, seja na época de Nicolás Maduro. E quem vai se juntar a nós agora, voltando de férias, Pedro Venceslau, para trazer justamente como o PT, que é o partido do presidente Lula, tem avaliado o cenário e o que está em discussão dentro do partido. Se deve haver algum tipo de posicionamento público em relação ao processo eleitoral na Venezuela. A sua informação, Pedro Venceslau, bem-vindo de volta. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. O PT está em compasso de espera. Hoje acontece uma reunião da executiva do partido. Não será o único tema do encontro, mas certamente o primeiro. E o partido está aguardando pelo menos uma sinalização dos observadores internacionais, entre eles o Instituto Carter dos Estados Unidos, que é considerado um dos mais importantes entre aqueles que foram autorizados a acompanhar o processo na Venezuela. E a Fundação Carter já manifestou preocupação com a falta de transparência e também está cobrando a divulgação das atas. Segundo petistas com os quais eu conversei, a tendência deve ser o partido pedir que se respeite o resultado da reeleição na Venezuela, mas, por outro lado, há uma certa preocupação política com o uso que os adversários dos petistas nas capitais podem fazer de uma eventual nota se ela vier com um tom muito amistoso em relação ao regime de Nicolás Maduro. Por isso, a preocupação com o tom. E a gente observa que mesmo aliados históricos de Nicolás Maduro no continente estão, no mínimo, constrangidos com essa falta de transparência e com a ausência das atas com os resultados da eleição. Um exemplo disso é a APLA, a Plataforma Regional nas Américas da Aliança Progressista Global, que é um conjunto de partidos políticos do mundo inteiro considerados progressistas e que estão também aguardando a divulgação dessas atas para se manifestar em relação ao regime de Nicolás Maduro. Eu pesquisei aqui nos sites dos partidos e conversei por WhatsApp com dirigentes de outras agremiações de esquerda aqui no Brasil para ter uma ideia da temperatura, de como que a esquerda brasileira está esperando esse resultado, está avaliando essa falta de transparência, pelo menos até o momento da eleição na Venezuela. O PSOL, por exemplo, que sempre teve um tom mais crítico em relação ao regime de Nicolás Maduro, está em compasso de espera também, não divulgou ainda nenhuma nota oficial, mas seus dirigentes, entre eles o Juliano Medeiros, com quem eu conversei, disse que também há uma cobrança do partido, em linha com o Itamaraty, por mais transparência. O único partido de esquerda aqui no Brasil que saiu em defesa incondicional do regime de Nicolás Maduro e do resultado da eleição foi o PCdoB. O PCdoB chamou o resultado da Venezuela de incontestável e uma retumbante vitória contra a extrema-direita. O PSB, o Partido Socialista Brasileiro, por enquanto ainda não se manifestou sobre o resultado das eleições, mas publicou no seu site uma nota anterior à data do pleito da APLA, dessa plataforma que eu mencionei, cobrando transparência nas eleições. O PSB também, historicamente, tem um posicionamento mais crítico em relação ao regime de Nicolás Maduro do que os demais partidos de esquerda aqui do Brasil. Obrigado, Pedro Venceslau, com informações aqui de como a esquerda brasileira está acompanhando esses resultados na Venezuela. A gente já volta com mais atualizações. Débora.